Olá, especialista, seja bem-vinda à nossa primeira aula do workshop sobre preenchimento labial sem agulhas. O tema do nosso workshop será porque você não tem resultados expressivos com a técnica sem agulhas e por que é comumente falado que a técnica sem agulhas não tem durabilidade. Então, nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho com você sobre morfologia labial. Então, esse workshop ele foi especialmente desenvolvido para você que já fez curso sobre a técnica sem agulhas, para você que fez mais de um curso, que aplica a técnica, mas não fica satisfeita com a técnica, ou ainda fica satisfeita com o resultado, porém a durabilidade é muito ruim. O que acaba levando você a ter uma descrença na técnica, né? E acaba desistindo de uma técnica que, se eu não acreditasse, não tivesse excelentes resultados, não estaria aqui gravando esse workshop gratuito para você, tá? Então, o tema da aula de hoje, pelo motivo pelo qual você não tem bons resultados, ou resultados expressivos, ou ainda não tem durabilidade, é sobre a morfologia labial. Um dos motivos pelos quais você talvez não tenha aquilo que você espera é a falta da análise da morfologia labial. Aqui cabem alguns apontamentos e eu vou falar pausadamente para que você possa anotar aí na sua casa. Quando nós vamos fazer a realização de um preenchimento labial, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a anatomia do lábio. Então, quando a gente observa um paciente e a gente vê que ele é um lábio, né? O paciente, são dois fatores, a morfologia e a idade do paciente. Então, se você tem um lábio e o lábio ele é muito fino ou ele é fino e pequeno, você já vai ter aí uma dificuldade em qualquer técnica, tá? Em qualquer técnica, você já vai ter uma dificuldade expressiva de conseguir um resultado. Isso então é um lábio fino e pequeno, um paciente mais jovem. Se você tem um lábio fino e pequeno num paciente mais velho, ou seja, lábios finos e pequenos, ou lábios finos e envelhecidos, pequenos e envelhecidos, você tem aí mais uma dificuldade. A técnica de Hyaluron Pen, ou a técnica de preenchimento labial sem agulhas, tá? Que é originada de vários países e ficou muito famosa por ser originada lá da Rússia. Ela é uma técnica que no início, né, muitas professoras buscaram essa técnica fora, eu sou uma delas. E ela é uma técnica que foi muito claro para quando nós fizemos o curso fora, que é uma técnica que ela não modifica anatomias labiais. Então, anote aí a primeira coisa que você tem que levar em consideração. A técnica originada da Rússia, não a técnica desenvolvida aqui na nossa escola. Depois eu vou chegar lá. A técnica originada da Rússia, sem agulhas, é uma técnica que ela não é capaz de modificar anatomias labiais. Então, se você tem um lábio pequeno, né? Se você tem um lábio pequeno, ele vai continuar sendo pequeno. Se você tem um lábio que ele tá evertido, ou o lábio fino na parte superior, você vai conseguir melhorar a hidratação, mas você não vai conseguir modificar o desenho, tá? E a segunda informação que eu vou te passar agora, a técnica não é efetiva, a técnica aprendida fora do Brasil, tá? A técnica não é efetiva para lábios finos e envelhecidos. Inclusive, eu vou até tentar achar um gráfico para mandar para você aqui no grupo. Tem um gráfico da escola americana, tá? Que é Avery Young, que inclusive é um gráfico que você também vai encontrar aí na apostila da Tonya Beauty, que é a mesma apostila da Avery Young, que ela mostra os tipos de morfologia labial
e um índice, tá? Uma escala de sucesso com a técnica. Eu fiquei bem chateada quando eu vi isso, então eu admitia no início lábios morfologicamente possíveis de se tratar com a técnica. Porém, como você sabe, eu sou biomédica esteta e realizo a técnica tradicional no meu consultório. E comecei, dia após dia, a modificar a técnica russa. Então, aqui vai uma informação importante. A técnica russa é diferente da técnica que nós fazemos aqui na nossa escola. Você inserir o ácido hialurônico reticulado com uma caneta de pressão não é uma coisa exclusiva da Rússia, até porque o equipamento é coreano. Então, eu peguei sim algum embasamento das técnicas das 4 escolas que eu fiz fora, porém atualmente eu uso a caneta de pressão adaptada à técnica tradicional sem agulhas. Eu descobri os pontos fracos e os pontos fortes e adaptei para a nossa nova técnica. Então, pode ser que você esteja encontrando aí na sua clínica uma dificuldade, porque pensa comigo, será que você não admitiu aí na sua clínica pacientes com lábio muito fino, pacientes que queriam mudar morfologicamente os lábios, ou seja, vamos dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha aqui comigo. Dá uma olhadinha aqui comigo que eu separei 4 fotos. Olha só essas fotos. A foto número 1 é um lábio muito fino e envelhecido. A foto número 2 é um lábio fino, pequeno e mais ou menos envelhecido. A foto número 3 é um lábio, especialmente um lábio superior, muito fino, e um lábio mais a parte superior mais fina, ou seja, morfologicamente, uma pessoa jovem com lábio superior fino. Agora, olhem a foto número 4, é a Valentina e eu. Olha só como uma criança, né, um bebê, né, não um bebê, eu falo bebê, né, gente? Como é que uma pessoa muito jovem, 4 anos e meio, pode ter totalmente o lábio superior muito fino? Ela nasceu assim. Então, a técnica que já evoluiu, a técnica russa que já evoluiu, esses casos ela não admitia, porém, não foi falado isso. Foi ensinado e é ensinada a técnica de preenchimento labial para qualquer tipo morfológico de lábios. E não é bem assim que funciona. Quando eu peguei a técnica e apliquei na harmonização clássica, eu comecei a utilizar somente a caneta de pressão e aplicar na técnica clássica. Então, quando eu olhava esses lábios, eu falava, não dá para fazer. Porém, hoje, nós sabemos que dá. Agora, eu quero que vocês vejam uma coisa. O lábio número 3 são os meus lábios antes de eu começar a fazer preenchimento labial. Agora, olhem bem o lábio que tá aqui na foto e o meu lábio hoje. E olha que eu tô reservando para fazer os meus lábios ao vivo para você. Mas, enfim, porque tá precisando já, né? Eu não faço faz um tempinho. Mas olha só. Sem filtro, né, gente? Olha aquele lábio, tanto superior quanto inferior. Olhem a Valentina. A Vale não tem o lábio superior, ele é muito fino. E isso é uma característica anatômica da nossa família. O meu lábio é igual ao dela, tá? Então, como é que eu consegui? Ah, porque a doutora deve fazer com agulhas. Nós vamos chegar lá ao longo das nossas 10 aulas. Mas o que eu quero que você tenha em conceito, inclusive, aqui embaixo desse vídeo, eu vou gravar mais um podcast que eu quero que você escute para esses conceitos ficarem muito claros para você. A primeira coisa que você deve avaliar
quando você for fazer a técnica de preenchimento labial sem agulhas na sua clínica, é a morfologia labial. Então, se você já fez algum curso e você, por acaso, pegou um paciente idoso com lábios finos e pequenos ou um paciente jovem com lábios finos e não teve resultado, provavelmente é porque a técnica não estava adaptada para esse tipo de morfologia. Na Rússia ou nas outras escolas, não existe diferenciação quanto à morfologia dos lábios. E o tema da próxima aula, que vai ser depois de amanhã, vai falar sobre, não só sobre a morfologia, mas vamos correlacionar a morfologia do lábio com o tipo de ácido. E se for um lábio envelhecido, será que nós devemos preencher com ácido reticulado direto? Então, eu entendo que se você não é minha aluna, se você não é Master Beauty da técnica reticulada, você às vezes fica muito confusa, porque você fez a aula, você gostou da professora, mas você uma hora faz a mesma técnica e dá certo, e algumas vezes você faz a técnica e não dá certo. Por quê? Você nunca se perguntou? Você fala assim, meu Deus, eu fiz a mesma técnica, eu usei o mesmo ácido, por que que em paciente X dá certo e paciente Y não dá certo? Então anota aí um bem grande no seu caderno. E nós vamos por partes, ok? O número 1 é a morfologia labial. Então, além de você ter que avaliar a morfologia labial, provavelmente, se você admitiu na sua clínica um lábio fino e envelhecido ou um lábio fino e pequeno jovem, não vai dar certo se você não tiver a técnica aqui da nossa escola. Não querendo me gabar, mas eu também tive problemas. Certo? Então, morfologia é a primeira coisa que você tem que se lembrar aí na sua cabeça, se você já teve resultados bons com um tipo de morfologia e resultados ruins com outro tipo. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou abrir o nosso grupo para a gente discutir exclusivamente sobre morfologia. Então, amanhã, olha como vai ser bacana o nosso workshop. Amanhã, nós vamos abrir o grupo às 11 horas da manhã para falar sobre morfologia, sobre as suas experiências, sobre os lábios que deram certo, sobre os que não deram, mas vamos nos atentar ao primeiro tópico, e olha que tem 10. Então, mas o tópico de hoje, que nós vamos discutir amanhã, é sobre morfologia labial. Combinado? Então, até amanhã, não esqueça de convidar mais pessoas especiais aqui para o nosso workshop. E amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou abrir aqui o grupo para a gente conversar. Beijo!